Olá, tudo bem? Sou o pastor Jefferson Nebos. Te convido para estudarmos hoje o mandamento que fala sobre a sexualidade. Embora fiquemos sem jeito de falar sobre sexualidade, sobre sexo na igreja, a Bíblia fala sobre isso. Desde o começo, desde o primeiro capítulo, a Bíblia então já nos fala sobre sexo, sobre a sexualidade, nos mostrando então que a sexualidade é algo bom, algo criado por Deus, é um presente dado por Deus ao ser humano antes da queda em pecado, quando tudo ainda era bom e perfeito, à imagem e semelhança de Deus. Isso a gente vê lá no capítulo 1, então, como eu havia dito, versículos 27 e 28. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Mas com a queda em pecado, o ser humano começou a transformar isso que era bom e perfeito em uma coisa vergonhosa, uma coisa feia. Isso a gente vê lá em Gênesis capítulo 3, versículos 6 a 7. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Com a queda em pecado, o ser humano adulterou diversas coisas. E uma dessas coisas foi a sexualidade, que é o nosso foco do estudo de hoje. Mas o que é adulterar? Adulterar, então, é mudar o estado original de uma coisa, de algo. Transformar algo que era bom em algo ruim, algo que era puro em algo sujo. E o ser humano fez isso com a sexualidade por meio do uso desenfreado dela, tendo relações sexuais antes e fora do casamento, relações sexuais com pessoas do mesmo sexo e relações sexuais até mesmo com animais. Porém, como temos um Deus maravilhoso que quer restaurar todas as coisas, que então quer transformar tudo em bom novamente, aquilo que o pecado estragou, então ele nos dá o sexto mandamento em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, onde lemos: não cometa adultério. E o que isso significa? No Catecismo Menor podemos ver. Devemos temer e amar a Deus de maneira que vivamos uma vida casta e decente, em palavras e ações, e cada qual ame e honre o seu consorte. Não é à toa que este é o sexto mandamento, pois a família começa no casamento, como nós vimos no estudo do quarto mandamento. E quando acontece o adultério, é uma forma de causar mal, causar dano ao nosso cônjuge. E assim, então, nós relembramos o quinto mandamento. Mas o dano deste pecado não é apenas ao cônjuge ferido, ao cônjuge traído, mas aquele que trai também. Esse também sofre o mal deste pecado. Isso nós podemos ver lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 a 20, onde Paulo nos diz: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. E como no estudo do último mandamento, do quinto mandamento, neste aqui, Deus também não proíbe apenas o ato externo, mas também todas as causas, incitações e meios. Isso a gente pode ver claramente estudando novamente o Sermão do Monte, lá em Mateus 5, no Sermão do Monte que a gente já usou
no estudo passado, para compreender tudo o que Deus estava querendo dizer com não mate, ali Jesus também nos explica o que Deus está querendo dizer ao todo com não adultere, não cometa adultério. Lá Jesus diz para nós, então, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Jesus aqui então mostra que não é apenas eu ir lá e ter o ato sexual, mas eu desejar, eu olhar para alguém e querer ter o ato sexual com aquela pessoa, então eu já cometi o adultério. E aqui então entra a pornografia, né? O material digital, né? Também faz com que nós caiamos neste pecado. E aqui também Jesus então nos mostra que este mandamento não é somente para aqueles que já estão casados, mas para todos, inclusive para os solteiros e viúvos. E Paulo então fala especialmente para esses dois últimos, os solteiros e os viúvos, lá em 1 Coríntios 7, 8 a 9. Aos solteiros e às viúvas eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar, como eu. Mas, se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Então aqui Paulo então mostra que quem não consegue então controlar os seus desejos sexuais, que então se case, né? Então Deus ordenou o estado matrimonial, de modo que cada um tenha a porção por ele destinado e com ele se contente. Ou seja, aqui então a palavra de Deus nos mostra que nós devemos ver o nosso casamento da mesma forma como o de Adão e Eva. Ver que da mesma forma como Deus criou Eva para Adão e Adão para Eva, assim também Deus nos criou para o nosso cônjuge e o nosso cônjuge para nós. Né? Que um foi criado para o outro. Não existe pessoa melhor no mundo do que aquela pessoa que Deus me deu. E por isso, então, devo estar contente com o meu cônjuge. Devo amá-lo, devo respeitá-lo, ser fiel a ele e devo desejá-lo. Né? Ele é a melhor pessoa para mim. Não vai existir outra pessoa no mundo melhor do que ela para mim, pois foi essa pessoa que Deus criou e fez para mim e eu fui criado, feito para essa pessoa, para amar, cuidar, respeitar esta pessoa. Quando falamos de sexualidade, nós também falamos de casamento. Não tem como a gente separar uma coisa da outra. As duas coisas estão ligadas, como a gente pode ver no texto anterior e como a gente também pode ver Jesus falando em Mateus 19, 4 a 6. Jesus respondeu, por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz, no começo o Criador os fez homem e mulher? E Deus disse, por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa? Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Jesus aqui, então, restaurou a criação de Deus, a vontade de Deus para a sexualidade e o casamento. Ele mostrou, então, que as duas coisas estão juntas. Não tem como separar sexualidade e casamento. A sexualidade deve existir dentro do casamento. E dentro do casamento tem que ter a sexualidade. Tem que ter o sexo. A vida sexual é dentro do casamento. Não fora, nem antes, nem depois. É dentro do casamento. Essa união de duas metades forma um novo ser. Isso que é o casamento. Isso que é a relação sexual. Quando duas pessoas se completam, se juntam, se tornam um corpo, estão unidos, juntos. Né? Então forma um novo ser. E esse novo ser, ele é completo. Não precisa de outras pessoas. Não precisa de mais alguém para então o completar. Não, já estão completos. E quando nós então temos uma relação com uma outra pessoa, que não é o nosso cônjuge, nós estamos quebrando a nossa aliança, nosso acordo que fizemos com o cônjuge, estamos firmando uma nova aliança, um novo acordo com outra pessoa. Isso Paulo nos mostra no texto de 1 Coríntios 6,16, onde vemos: ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Este texto então nos ajuda a refletir na vida sexual dos solteiros também.
Pois muitos entendem que o sexo e casamento são coisas distintas, são coisas diferentes, coisas separadas. E por isso o solteiro pode ter, então, diversos companheiros sexuais antes do casamento. Mas essa é uma ideia errada, pois torna vulgar aquilo que é bom, aquilo que é maravilhoso, que Deus deu ao ser humano. Nós somos diferentes dos animais em muitas coisas. E uma dessas coisas é a vida sexual. Nós não temos a vida sexual tal como os animais, que então têm o sexo apenas para a procriação. E por isso que então muitas espécies têm diversos parceiros ao longo de sua vida. Para nós não. Sexo não é apenas para a procriação. A vida sexual não é apenas para a procriação. Mas é um presente de Deus que nos dá prazer, alegria, contentamento, que nos completa. Por isso aquele discurso, foi só sexo, não rolou sentimento, é besteira, é mentira. Praticamos o sexo para sentirmos alegria, sentirmos prazer, sentirmos contentamento, sermos completados, sermos completos. Sexo é quando um ser se entrega ao outro. Entrega o seu corpo ao outro, aquilo que ele tem mais de valioso, a si mesmo ao outro. É um sentimento de confiança um no outro. Como então o casamento é algo instituído, feito por Deus, realizado por Deus, não é qualquer coisa que pode então desfazer essa união de Deus. Apenas casos extremos, tal como a morte ou a traição. Como Jesus nos diz lá em Mateus 5, foi dito também, quem mandar a sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Jesus diz isso aqui, então, dá essas palavras a uma sociedade totalmente machista, aonde os homens mandavam as mulheres embora, se divorciavam das suas esposas pelos motivos mais bobos que poderiam existir. Nessa mulher, então, não fazia as coisas conforme o homem queria, ele pedia divórcio da mulher, mandava ela embora. Se ela, por exemplo, então, não fizesse o arroz como a mamãe dele fazia quando ele morava com os pais, então ele já mandava a mulher embora, deixando assim a mulher sem os seus direitos numa sociedade. Muitas eram jogadas, então, à prostituição. E Paulo, então, continua a trabalhar isso de uma forma mais extensa na primeira carta aos Coríntios, quando ele diz: para os que já estão casados, tenho um mandamento, que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não case de novo, ou então que faça as pazes com o marido, e que o homem não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Pois Deus aceita o homem que não é cristão por ele estar unido com a sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã por ela estar unida com o seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus. Mas sendo assim, eles pertencem. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã estão livres para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viver em paz. Então aqui Paulo também nos mostra, se nós somos casados com pessoas que não são cristãs, que não creem em Deus, que não creem em Jesus como seu único e perfeito Salvador, e essa pessoa então quiser se divorciar de nós, então nós podemos então nos divorciar e nos casar depois novamente. Mas só
se a outra pessoa assim agir. Nós devemos amá-la, respeitá-la, mesmo que ela não for cristã. Assim, então, esses textos nos mostram que a nossa relação com o nosso cônjuge, com o nosso casamento, deve passar por cima de todos os problemas, né? Por cima das nossas manias, por cima dos problemas de saúde, problemas financeiros e qualquer outras coisas do tipo, né? Se algo está errado no casamento, então o casal deve se unir, né, e trabalhar junto para então consertar este problema, este erro, isso que se quebrou, baseado na palavra de Deus. Mas alguém pode então perguntar: e pastor, e quando acontece a agressão no casamento? Não se pode divorciar? Deus não deixa? A mulher é obrigada a viver casada com o agressor até ela morrer? Até que um dos dois morra? A igreja é conivente com o feminicídio? Bom, daí a gente precisa lembrar do estudo passado, né? Nesse caso, também é permitido o divórcio, pois quando acontece a agressão, como a gente viu no estudo passado, então a gente está também matando o próximo. E então é permitido o divórcio nesse caso também. Nós então aconselhamos o divórcio e também a denunciar este agressor. E como dito no início do nosso estudo, outra forma do ser humano adulterar, ou seja, tornar errado este presente de Deus, que é a sexualidade, é por meio da homossexualidade, ou seja, da relação com pessoas do mesmo sexo, ou então por meio da zoofilia, que é a relação com animais. O texto da criação e tantos outros que nós já vimos hoje aqui nesse estudo, mostra que o casamento e a relação sexual foram criados por Deus e para ser vivido no casamento, entre um homem e uma mulher. Não homem com homem ou mulher com mulher. E este ensinamento fica ainda mais claro em outros dois textos. Um deles é em Gênesis 19, onde nós podemos ver a destruição de Sodoma e de Gomorra. E lá então nos é narrado que muitos homens da cidade foram até a casa de Ló, pois queriam ter relações sexuais com os hóspedes recém-chegados de Ló. E esses hóspedes eram anjos que Deus havia enviado à cidade. Ló então sai da sua casa e procura tranquilizar os homens e dizer para eles deixarem, abandonarem essa ideia errada. Mas eles então ficaram bravos com Ló e queriam ainda fazer este ato horrendo com Ló. Mas os anjos então salvaram Ló e depois acabaram destruindo as cidades. E também podemos ver esse ensinamento bem claro no Novo Testamento, lá em Romanos, capítulo 1, versículos 26 a 28, aonde Paulo diz: por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixões uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Podemos ver então que a Escritura Bíblica deixa bem claro que a homossexualidade não é da vontade de Deus, mas é um dos desejos do coração corrompido do ser humano, corrompido pelo pecado. E assim então, se vocês verem alguma igreja ensinando que o homossexualismo deve ser aceito, ou então verem muitos cristãos defendendo que a igreja deveria fazer casamento homossexual e aceitar isso como normal, pois a sociedade assim aceita, isso é errado. Isso não é bíblico. Isso não é conforme a vontade de Deus. Se uma igreja assim o fizer, ela não é uma igreja cristã verdadeiramente, pois não segue a palavra de Deus. Deus é bem claro em sua palavra referente a isso. Como que nós podemos concluir o nosso estudo de hoje? Então, nós podemos ver que a sexualidade ela está junta com o casamento. E é algo que Deus criou. Por isso, é algo bom. Não é algo que nós devemos ter vergonha
de falar, de estudar, de debater. É algo bom, é da vontade de Deus. Né? E também vemos, então, como eu disse, que a sexualidade está junto com o casamento. Por isso, então, se você vive com outra pessoa, se você juntou as escovas de dente com outra pessoa, você já está casado. Né? Não adianta você dizer, não, a gente só morou junto, mas a gente não foi até a igreja fazer a cerimônia, a gente não foi até o cartório, então, fazer o nosso casamento civil. Não, se vocês vivem juntos, se vocês têm relações sexuais, até mesmo sem morar junto, vocês já estão casados. Você já tem uma vida de casado. Né? Então, se você se unir com outra pessoa, ter relação sexual com outra pessoa, você vai estar cometendo adultério. E quando o Catecismo Menor diz que nós devemos viver uma vida casta e decente, em pensamentos, desejos e ações, está propondo que nós tenhamos, então, uma vida bonita, entre homem e mulher, onde cada um respeita e convive dignamente com o outro, sem permitir a presença de outro ou outra na vida do casal, nem mesmo em pensamentos ou em desejos. Nisso a gente pode ver lá em Romanos 13, versículo 13 e 14. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Ou seja, todos nós devemos ter uma vida casta e pura. Devemos controlar os nossos desejos em pensamentos, palavras e ações e respeitar o outro. Todos sejamos cercados e protegidos contra o mal. E devemos ajudar que o outro assim também seja. Nós devemos então entender que o casamento, ele é algo dado por Deus. Então nós devemos fazer como que uma trincheira em volta do casal. Não deixar que o mal, que o inimigo venha e destrua essa união, esse casamento, este novo ser que Deus fez por meio do casamento. E diante das muitas tentações do mal para nós, o cristão sempre deve adotar o modelo de José no Egito. Ao ser tentado pela mulher do Potifar, então ele repele a tentação e o pecado. Ele diz, como faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? A infidelidade, o uso errado da sexualidade, não é apenas uma ofensa contra o cônjuge, mas também contra Deus. Oremos. Senhor Deus, amado Pai Celestial, te agradecemos pelo maravilhoso e prazeroso presente que nos deste, que é a sexualidade. E com ela o Senhor também nos dá o casamento. Que possamos ver como é boa a Tua vontade para conosco, também em relação à nossa vida sexual, e assim lutar contra as tentações que o mundo e a nossa velha natureza possam nos trazer. Ajuda-nos a ver o nosso casamento como algo que foi feito por Ti. Ajuda-nos a ver que foi Tu que uniu homem e mulher. Ajuda-me a ver que o cônjuge que me deste é perfeito para mim. Não existe outra pessoa melhor no mundo para mim do que o meu cônjuge, e que eu, assim, o ame, o respeite, o cuide e o deseje, até que a morte nos separe. Abençoe as famílias de todo mundo. Amém.